Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço um estudo aprofundado da doutrina espírita, do mundo, da vida após a morte, principalmente, das realidades do mundo espiritual, das questões morais, reforma íntima, para que a gente possa evoluir, crescer, se aperfeiçoar. Temos que estudar bastante, temos que entender um pouco dessa realidade do mundo espiritual que tanto nos afeta. A gente tem que aprender uns com os outros. Eu acho que tudo que tinha para ser ensinado, Jesus já veio, já ensinou para a gente. Agora a gente tem que aprender como colocar em prática. E aí vem a orientação de espíritos superiores, de pessoas mais adiantadas aqui na Terra, irmãos mais elevados. E a gente tem que estudar bastante para poder trilhar esse caminho. Para um dia nós iremos chegar à perfeição, mas que a gente chegue aí nesse momento com o menos sofrimento possível, que a gente aprenda pelo amor, aprenda através do estudo, que a gente tenha sabedoria para aprender com o conhecimento que os outros já deixaram para nós. Então, hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro, ele não trata muito das questões do mundo espiritual, como André Luiz, ele vai mais para reforma íntima. Trata muito das questões atuais da humanidade, o que nos assola e qual é a conduta desejada para que a gente seja trabalhadores do Evangelho, para que a gente viva o Evangelho, para que a nossa vida seja um Evangelho. Dificílimo colocar em prática. A Joana não passa pano na cabeça de ninguém. Tem hora que eu fico até constrangida aqui das coisas que eu leio, sou a primeira que escuta. Desperta muito sentimento dentro da gente, faz refletir bastante qual é a vida que a gente está levando, o que a gente tem colocado como prioridade. Mas é fundamental, estou adorando ler esse livro, espero que vocês estejam gostando também desse estudo. Deixar bem claro, eu não venho aqui como aquela dona da verdade, eu estou aqui estudando, sou uma aprendiz. Aqui minha opinião é sujeita a erros e enganos, é baseada na minha interpretação, na minha visão de mundo, mas aprendo muito com a visão de vocês também, com os comentários de vocês. Aqui a gente troca e crescendo, trocando a gente cresce juntos. Então, sem mais delongas, vamos ler o capítulo. Vou estudar hoje o capítulo 12, Os Ingratos. Um comentário. As pessoas mais ingratas que eu conheço são aquelas que vivem chamando os outros de ingrato, porque são pessoas que exigem o tempo inteiro que o outro faça por ele. Aí as pessoas vão fazendo, fazendo. Mas na hora que a pessoa fala um não, aí o outro, seu ingrato, eu faço tudo por você, como se o outro fosse obrigado a fazer tudo que a pessoa gostaria, tudo, e não tivesse o direito de falar não, e às vezes a pessoa está exigindo coisas que vai ferir seus valores morais, ou coisa que a pessoa não tem para oferecer, ou não está afim. Não é nem porque não está afim, é porque não tem, ou então choca com seus próprios valores, pessoas querendo coisas completamente diferentes. E essas pessoas que geralmente acusam os outros são aqueles que se acham no direito de tirar das pessoas o direito de fazer as melhores escolhas para a própria vida, como se exigisse que o outro existisse e vivesse em função do que fosse melhor para aquele que está acusando, né? Essa é uma observação minha das pessoas que eu já vi. Aquelas são mais assim ferozes em acusar os outros de serem ingratos. É claro que a ingratidão dói o coração, mas a gente não pode deixar achar que nós temos o direito de tirar do outro o direito de fazer as melhores escolhas para a própria vida. Afinal de contas, livre-arbítrio é sagrado. Nem Deus tira o nosso livre-arbítrio, por que a gente tem o direito de tirar o livre-arbítrio do outro? Se não dá certo, se a pessoa não corresponde às nossas expectativas, é cada um para um lado. Tá tudo certo, mas a gente não tem o direito de ficar acusando o outro. Jesus já falava, não julgue. A gente não tem o direito de ficar acusando o outro e exigindo que o outro renuncie a tudo por nossa própria conta. O outro, quando ama, é natural dele renunciar. Só que a gente não pode exigir do outro que nos ame. O amor é algo nosso, é de dentro para fora, não é um movimento externo que a gente exige que os outros façam aquilo que a gente quer. E se a gente ama o outro também, a gente vai saber compreender que o outro tem o direito de falar, de fazer as escolhas que é melhor para ele. E nem sempre tem que fazer tudo o que agrada a mim. A gente vai querer ver o outro feliz, não querer que o outro viva para nos fazer felizes.
a sociedade, os valores estão invertidos na sociedade, né? Falar de mundo espiritual é meio complicado. Porque nós somos muito materialistas, a gente é muito apegado e muito egoísta. A gente acha que o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo. E vem o outro e contraria isso, e aí a pessoa fica revoltada mesmo. E a primeira coisa que acusa é de ingrato. Existem realmente os ingratos, mas deixa que Deus cuida de cada um. Vamos ver o que o texto tem a falar. Uma das imperfeições do caráter humano que merece cuidados especiais e correção adequada é a ingratidão. Aqueles que lhe padecem o jugo devem ser tidos como espíritos adormecidos no primarismo, de que têm dificuldade para conseguir a indispensável libertação. O egoísta, o ingrato, ele é muito egoísta, ele só pensa em si, ele só quer receber. E Jesus já falava assim, nós viemos aqui para servir. Então é um primarismo, é uma coisa, é um caráter muito incipiente, que está começando a se desenvolver. Sofrem-lhe o acicate e deixam-se conduzir perigosamente pelos tormentos da indiferença ao amor e ao reconhecimento, amolentando-se na falta de sentimentos dignificadores. Uma pessoa que é ingrata, que não sabe reconhecer o que o outro fez, não é que a gente tem que exigir do outro, mas a gente tem que sentir gratidão. A gratidão acalma o coração, é um dos sentimentos que mais elevam o ser humano. Quer conectar com os espíritos superiores, com energias mais nobres, seja grato. Mas não exige que o outro não seja grato. Isso não é uma coisa que a gente exige. Isso é uma coisa que a gente sente. É de dentro para fora. Não é um movimento que a gente pode obrigar as pessoas a serem gratos. É um estado de espírito. E um dia todo mundo vai aprender. Porque é o caminho mais rápido para a felicidade. É o caminho mais rápido para se reconectar com a nossa essência, conosco mesmo. É o caminho mais rápido para evitar o sofrimento. Tirar a gente desse momento de revolta, de angústia, de incompreensão, de vitimismo. A gratidão, ela faz a gente agradecer a tudo que a gente tem, que a gente é, que a gente recebe, e faz a gente ficar contente e realmente satisfeito com a vida que a gente tem. Então, é um estado de espírito. Se o outro não tem gratidão, o problema é do outro. Ele vai estar sofrendo as consequências dos atos dele. Mas a gente não pode exigir que o outro seja grato. A gente não nos cabe acusar o outro de ingrato. É uma linha muito tênue achar esse equilíbrio. Aí volta em Jesus. E ele fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O outro, ele pode até ser ingrato, mas a gente não tem o direito de acusar o outro. A gente tem que aprender a ser grato por tudo que tem. E cuidar da nossa própria vida, deixar que o outro vai colher aquilo que ele plantou. Então, os ingratos, e aqui está falando dos ingratos, né? Por que é bom a gente semear gratidão no nosso coração? Não é para o outro. Quem está estudando aqui somos nós. Então, não é para o outro fazer, para a gente procurar ter a gratidão no nosso coração. E o que acontece com os ingratos? Aqueles que não reconhecem o que o outro faz, está sempre exigindo e cobrando e querendo mais, sempre mais, um saco sem fundo. Os ingratos conduzem o coração enregelado pelo egoísmo e vivem asfixiados na soberba, no orgulho demasiado, e é por egoísmo, né? Que é tudo para si. Ignoram as bênçãos da alegria de retribuir, que constitui excelente conquista do processo da evolução. Receber é bom, mas fazer pelo outro é melhor ainda. Quando a gente aprende o tanto que é gratificante a gente poder servir e ser útil e poder contribuir para o próximo, ter algo para oferecer, a gente começa a fazer pelo outro pelo egoísmo de se sentir tão bem, de poder ter algo para contribuir. Então, nós somos seres sociais, nós somos programados para servir. O ingrato só quer receber. A vida é uma troca, nem só dar muito, nem só receber muito, mas trocar, compartilhar, pertencer e crescermos juntos. Incapazes, porém, de discernir com claridade mental as ocorrências à sua volta e a respeito de si mesmos, atribuem-se valores que não possuem, se acham melhores do que realmente são, acreditando-se credores de merecimentos que não existem. A pessoa vai lá e faz tudo e começa a exigir do outro algo em troca. E quando o outro não quer fazer, começa a se sentir ofendido, fere orgulho, melindroso.
Então, começam a se sentir credores de merecimentos que não existem, como se todos devessem fazer, viver e existir para que o outro vive pagando uma dívida com o ingrato, né? São sagazes e ambiciosos, sempre querem mais. Hábeis na arte de iludir e de conquistar. Indiferentes na maneira de repartir. São ótimos para conquistar, para exigir para si, mas na hora de repartir, opa, peraí, agora a equação é outra. Na prática, a teoria é outra. E eu não tenho que repartir nada com ninguém, não. Eu tenho que fazer aquilo que é melhor para mim. Não tenho que ceder nada. Eu vivo a minha vida conforme eu quero, mas o outro tem que viver a vida dele conforme o que for melhor para mim. Então, é sempre um peso, duas medidas. E é muito característico. As pessoas ingratas são muito previsíveis. E é muito fácil distingui-las. E a gratidão acalma tanto o coração. Você vê o discurso de uma pessoa ingrata, ela é sempre exigente, ela sempre faz chantagem sentimental, ela sempre se coloca como uma vítima quando o outro não quer fazer, está sempre reivindicando tudo para si. Na sua vã cegueira, norteados pela presunção de que se sentem dominados, pensam que as demais pessoas têm o dever, têm o dever de servi-los, mesmo quando reiteradamente ingratos. O mundo existe para me servir. Eu sou melhor do que os outros, eu sou mais merecedor. Jesus já falava, somos todos iguais. Usam a máscara da simpatia durante a necessidade. E após atendidos, apresentam a caratonha da má vontade. Na hora que precisa receber, são pura simpatia, mas na hora que é para dar, tem muita má vontade. Orgulhosos nunca pensam em retribuir de alguma forma uma parcela sequer do muito que recebem, porque isso os humilharia, esquecendo-se de valorizar o esforço e a bondade de quem lhes estendeu a mão generosa e o sentimento solidário. O ato de agradecer faz a pessoa se sentir menor. Eu recebi ajuda, peraí, eu sou autossuficiente, eu sou independente, o outro fez mais do que a obrigação dele, mas ele não tem que me diminuir. Falar um obrigado vai me fazer sentir menor, como se eu fosse menos capaz, como se eu precisasse da ajuda do outro. Não é. É bom ouvir um obrigado. É bom me trocar, é bom receber. Mas é muito bom também fazer pelo outro. Às vezes não é pelo um obrigado, mas às vezes se retribui compartilhando algo que tem para oferecer. Todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo tem algo a oferecer. E é só se colocar à disposição, compartilhando o que tem de melhor, sem esperar nada em troca, sem pensar nos resultados, mas pensando no tanto que é bom colocar à disposição de Deus e do próximo aquilo que tem para oferecer. Transformam-se em parasitas sociais, sugando as energias dos operosos no bem, como daqueles que se devotam à prática da misericórdia e da compaixão, e abusam da boa vontade dessas pessoas. Exigem. Os ingratos exigem receber o tempo inteiro, não aceitam ouvir um não, ficam revoltados quando são contrariados. E realmente é muito comum, quando eles são contrariados, eles acusarem as pessoas de serem ingratas. Simultaneamente, são soberbos, pois que exigem sempre, jamais oferecendo qualquer contribuição retributiva, só querem receber, nunca dão nada em troca. Ou quando dão, são esmolas, são migalhas, para poder manter a pessoa ali manipulável. Por mais que sejam beneficiados, logo se olvidam até quando surge nova ocasião de necessitar de apoio, esperando prosseguir sob amparo e atendimento. Então, nunca está disposto a ceder, a contribuir, mas sempre que precisa, lembra da pessoa. E é engraçado, às vezes a gente pode fazer 10 vezes pela pessoa. A gente fala um não, a pessoa já fica revoltada. E acha um absurdo a gente não fazer aquilo que o outro acha que é nossa obrigação fazer. E tem muita gente folgada no mundo que usa da boa fé das pessoas, usa dos sentimentos das pessoas, faz elas se sentirem culpadas, faz elas se sentirem ruins, faz elas se sentirem egoístas. Mas Jesus já falava, amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo, mas também amar a si mesmo. Porque se a gente não for capaz de amar nós mesmos, a gente não vai ser capaz de amar ninguém. Então não é nossa obrigação fazer pelo outro, é satisfatório fazer pelo outro. Mas a obrigação de fazer por si mesmo cabe a cada um.
Nós somos agentes transformadores da mudança. A gente tem que fazer a mudança que cabe. Não é a obrigação do outro. Quando a gente recebe a ajuda do outro, que maravilha, agradeçamos a isso. Mas nunca, jamais é obrigação do outro fazer a nossa parte que nos compete. Se eu estou com fome, eu vou lá e preparo um prato de comida para mim. Se tem alguém para preparar, que ótimo, eu agradeço. Mas se a pessoa não pode ou não está a fim de preparar, a minha obrigação para matar a minha fome é ir lá e preparar um prato de comida. Jamais eu tenho o direito de exigir, brigar e culpar e condenar e fazer da vida da pessoa pior, porque como se fosse obrigação dela cozinhar para mim. É só uma metáfora, mas aplica em todas as áreas da vida. Mas é por aí. O ingrato, quando a pessoa não quer ou não pode fazer comida para o outro, começa a brigar, reclamar, xingar, diminuir como se fosse obrigação do outro fazer comida para ele e o alimentar. Então, não se cansam de explorar e estão quase sempre insatisfeitos. Sempre está insatisfeito, sempre, sempre. Nada do que faz será capaz de deixar essa pessoa feliz. Recebe 1000 vezes e por alguma circunstância não podem ser atendidas na enésima vez, reagem furibundos e insanos, como se houvessem sido gravemente prejudicados pelo seu próximo, como se a obrigação do outro fosse fazer e viver para atender os desejos dessa pessoa, para fazer a parte que cai para ela. Folgado. O ingrato é um folgado. Ociosos não se esforçam por mudar de situação através do trabalho. E mesmo quando conseguem, não modificam a estrutura da personalidade mórbida. Não querem ter um esforço para poder se melhorar. Eles só querem receber. Apesar, porém, da frieza moral, que é atributo da sua inferioridade, chega o dia em que a consciência neles desperta e a culpa se lhes instala. Ai, a culpa. Amargurando-os pela via solitária, onde as soberanas leis os colocam para reabilitar-se. É solitário esse caminho. E quando a gente recebe, nunca está satisfeito, a vida vai tirando as pessoas do nosso caminho, porque a gente não sabe dar valor. A gratidão atrai mais, quanto mais grato você tem. Tem uma frase de Jesus que é assim, a quem mais tem, mais será dado. Dizem, e eu gosto de pensar desse jeito, que a frase correta se perdeu no meio das traduções. A quem mais tem gratidão, mais será dado. Então, quanto mais você tem gratidão daquilo que você tem, mais você vai receber. E o ingrato vai sempre perdendo tudo, porque ele não dá valor para o que tem. E automaticamente as pessoas vão se cansando dele. Renascem, então, em condições subalternas, deplorando as necessidades, ora reais, que os maceram. Porque no Estatuto Divino, a gratidão desempenha papel preponderante em favor do equilíbrio geral. Então, que é uma coisa que traz equilíbrio para a situação é a gratidão. Porque respeita a vontade do outro, respeita o espaço do outro, respeita o limite do outro. E, ao mesmo tempo, a gente caminha com as nossas próprias pernas. Aqueles que praticam o bem, aguardando, por sua vez, qualquer forma de retribuição, não diferem muito dos ingratos, sendo igualmente espíritos necessitados. Tem um livro, um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, que fala isso. Aquele que faz o bem esperando receber algo em troca, não espere receber o reino do céu, porque já recebeu sua colheita aqui na terra. E é muito inferior ao que vai receber no reino do céu. Incapazes de doar desinteressadamente, negociam sob disfarce da solidariedade, sempre aguardando a recompensa que deve ser qualitativamente mais significativa. Eu dou, mas eu tenho que receber. Eu tenho que receber muito mais daquilo que eu dei. Eu dou aquilo que eu quero dar, mas eu exijo receber aquilo que eu quero receber. Nunca aceito de boa vontade o que o outro quer dar. No seu íntimo permanece um certo narcisismo, no qual caracterizam-se como benfeitores, tornando-se recompensados na vaidade, pelo reconhecimento que recebem. Cuidado com a vaidade, muita gente cai por ela. Pela admiração que despertam através do afeto que cobram daquele que foi agraciado com seu auxílio. E às vezes até humilha a pessoa, né? Exigindo dela a retribuição, acaba fazendo a pessoa se sentir humilhada pelo bem que recebe. Uma coisa é quando a pessoa tem a gratidão, a humildade de agradecer de coração aberto. Outra coisa é quando a pessoa exige o reconhecimento e o afeto pelo bem que fez. O espírito lúcido e consciente do seu dever de humanidade, porém, nunca espera qualquer tipo de retribuição pelo que faz.
porquanto experimenta inefável prazer em ajudar. É aquilo, a gente descobre que ajudar é tão gostoso, a gente começa a ajudar o próximo pelo egoísmo de se sentir bem ajudando ao próximo. Cooperando em favor do progresso e da felicidade generalizada. Pergunta para quem faz serviço voluntário. 10 entre 10 pessoas falam que é muito bom ajudar. A gente se sente com a alma lavada depois que faz um serviço voluntário. Por quê? Porque a gente descobre o prazer de servir. Nós somos programados para servir uns aos outros. É semeador da esperança e esparze, por isso mesmo, pelos caminhos percorridos, o sol da alegria e a semente da bondade, deixando sinais formosos que despertam a atenção dos que seguem na sua retaguarda. O bem vai construindo através do exemplo, né? É semeador de esperança, quando a gente faz sem esperar nada em troca. É o exemplo que arrasta. E a felicidade passa para frente, quando a gente consegue dar sem esperar nada em troca, só pelo prazer de fazer o bem, isso dali vai cultivando bons valores no coração das pessoas, vai semeando o evangelho no coração delas. E de pequena atitude em pequena atitude, quando a pessoa vê, ela já está fazendo grandes coisas umas pelas outras. Não se detenha aguardando os resultados do que realiza, não se preocupando em contemplar a beleza da paisagem iridescente, florida e frutescente que deixou para trás. Nunca olha para trás para se vangloriar dos feitos que deixou para trás. Sempre olha para frente no que ainda pode fazer. É um caminho, esse livro é um chamado para a gente fazer reforma íntima. O caminho está aqui. A gente tem que querer trilhar. Segue adiante, sem compromisso perturbador com o caminho percorrido, agora iluminado e produtivo. Tudo quanto faz resulta da sua conquista de sabedoria, por compreender que a gleba sempre responde ao agricultor conforme foi cultivada. Se a gente deixar crescer erva daninha, vai estar cheio de erva daninha, mas se a gente cultivar a terra com carinho e capricho, deixa que a natureza faz o resto, a planta cresce saudável e forte, dá frutos e multiplica. E outras pessoas vão colher esses frutos. Não precisa ser a gente para colher, mas com certeza quem faz o bem recebe. Talvez o bem de outra pessoa. A gente colhe os frutos que outra pessoa deixou para a gente. É uma grande corrente, um servindo o outro, um auxiliando o outro. O trabalho de um leva ao progresso do outro. É a ferramenta para o progresso do outro. Se a gente se pegar nessa ideia de fazer o bem, de criar uma grande corrente do bem, de semear, só para ver e fazer o que é certo, quantas pessoas não poderão se beneficiar disso, né? Isso que a gente está fazendo aqui na Terra, isso é reforma íntima, isso é evolução moral. Jesus veio para dar o exemplo máximo disso, né? A cerimônia dele lavando os pés, para mim, resume esse texto todo na cerimônia dele lavando os pés dos discípulos. Ele não era o mestre, ele estava ensinando pelo exemplo, arrastando uma multidão de pessoas atrás dele. Por isso, preocupa-se em arroteá-la com cuidado, a terra, libertando-a dos pedrouços e das ervas daninhas, colocando as sementes em covas bem feitas e cuidando das plântulas frágeis quando surgem. Semeando, né? Arando a terra e tendo paciência. Na hora certa, a colheita virá. Os resultados serão os melhores. Deixa-os a vida. A vida trará a nós aquilo que a gente plantou. Se por acaso recebe gratidão e amizade, multiplica as possibilidades de servir, evitando tornar-se devedor, sempre seguindo com farta distribuição de amor, porque o seu é o compromisso de beneficiar. Nós temos o compromisso de beneficiar uns aos outros. Se a gente recebeu gratidão e amor das outras pessoas, passa para frente. Que o bem que nos chegue, a gente passa para frente, mas o mal que nos chegue, nós consigamos encerrar em nós mesmos e não passar para frente. Então, se a gente recebeu coisa boa, que ótimo. Vamos espalhar essa corrente do bem. Vamos multiplicar as bênçãos que a gente recebeu. A quem mais tem gratidão, mais será dado. Desse modo, nunca desanimes em razão das atitudes dos ingratos. Alguns vão passar pela nossa vida, mas que a gente não use eles como exemplo. Que a gente mire no exemplo de Jesus. Os ingratos passarão, com certeza, né? Que a gente está na terra, não dá, está todo mundo misturado. Mas que eles não nos transformem em pessoas piores.
mas que eles despertem em nós a compaixão e que também deixa Deus agir na vida deles. E que a gente continue seguindo o nosso caminho devagar e sempre, sem perder a nossa essência por causa de irmãos ainda mais ignorantes que nós, que não conseguem fazer aquilo que a gente já dá conta de fazer. Para que a gente dê conta de fazer isso hoje, nós já passamos por muita coisa. Nenhuma conquista ela vem sem esforço. E pode ter certeza que aqueles ingratos, eles ainda terão eles ainda vão colher aquilo que plantaram, eles vão passar pelo fogo transformador para burilar a própria personalidade. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa se transformar em pessoas piores. A gente não precisa se revoltar. Confiemos em Deus e deixa que Ele haja em cada um de nós. E que Ele nos use para fazer a obra dele em nós e através de nós. E eu, irmão, calma que ele tem que prestar satisfação para Deus, não é para nós. Não te permitas afligir, porque além de nada oferecerem, são artesãos da mentira, da acusação indébita e da censura perversa. Aprende com eles em treinamento de paciência que te concederá excelentes resultados no combate à vaidade. Eles ensinam a gente a paciência, a burilar nossa vaidade. E a prepotência que vicejam ocultamente no teu mundo íntimo, mesmo que não te des conta da presença morbífica. Não te decepciones tampouco diante desses companheiros doentes da alma, os ingratos. Nada esperando deles em forma de bondade, estará em condições de estendê-los, seguindo além, otimista e generoso. Que eles não nos transformem em pessoas piores, que a gente saiba compreendê-los, ao invés de exigir que eles nos compreendam. Os ingratos, antes de felicitarem aos demais, são autoflageladores, porque eles afastam tudo deles, eles nunca estão satisfeitos. As pessoas ingratas não são felizes, elas sempre querem aquilo que não têm e nunca reconhecem aquilo que já têm. Servindo-os, resgata enganos e ações nefastas de ontem. Todo bem que se faz produz bem-estar naquele que o realiza. E produz mesmo. É química cerebral. Ademais, o preceito evangélico refere-se aos benefícios íntimos que afloram no ser após a travessia carnal, quando desperta na pátria espiritual. Aí, quando a gente passa para o lado de lá, que a gente vai colher realmente os frutos de tudo aquilo que a gente semeou. O perispírito, aqui as nossas sensações são localizadas em alguns lugares, no peito, aqui o peito angustiado, então com muita alegria, na mente. O perispírito, quando a gente passa para o mundo espiritual, sente no corpo inteiro. Essa sensação de bem-estar, a pressa que a gente recebe dos outros, ou a raiva que a gente recebe dos outros, a gente vai sentir com muito mais intensidade. Então a colheita mesmo, a gente pode até experimentar um quinhão aqui na terra de todo o bem que a gente faz, mas a verdadeira recompensa é na vida espiritual, é na vida eterna. Vinculados os seres humanos uns aos outros pelo impositivo dos renascimentos, é natural que os prejudicados de ontem retornem para serem recompensados, enquanto seus algozes estarão ao seu lado, reabilitando-se. A vida coloca cada um no seu devido lugar. Não é para a gente se preocupar. Deus é Deus. Ele é muito maior do que a gente, soberanamente justo, soberanamente bom. Muito além do que a gente consegue imaginar. Tem, porém, cuidado para que não te faças ingrato nunca. Então, nós estamos estudando que a gente não seja os ingratos. Seja qual for a justificativa que te apresente, corte desculpas, seja sempre grato. A tudo dai graças, já dizia Paulo. Valoriza tudo quanto te seja oferecido e procura reconhecer que, talvez não seja por mérito de tua parte, mas por bondade do teu generoso doador. Às vezes o que a gente recebe não é mérito nosso, mas é bondade do Pai. Retribua então tudo o que recebas, com um sorriso ou uma palavra gentil, um gesto de ternura ou uma ação de equivalente significado. Sempre tem como retribuir. Se não desejares parecer preocupado em retribuir, para nada ficares a dever, faze outrem conforme foi feito em relação a ti. Passa para frente. Se não tivermos condição de retribuir quem nos fez o bem, que a gente passe para frente. Mas que o bem que nos chega nunca pare em nós mesmos. Que a gente sempre seja grato e multiplique. E aquela coisa, naquela frase de internet. Pessoas felizes não são aquelas que têm tudo que gostariam, mas aquelas que são gratas a tudo que têm.
Então é isso. Livrinho da Joana, Iluminação Interior. Espero que vocês tenham gostado. Deixo bem claro, sou uma aprendiz, estou aqui estudando, refletindo em voz alta. Aprendo muito com vocês. Deixe seus comentários. Mesmo que não concordem com o que eu falei aqui, tá tudo certo. A gente está aqui para aprender e crescer uns com os outros. Curtam esse vídeo, é importante para mim. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos criar uma corrente edificante, de pensamento edificante, de conteúdo que eleva para a gente aprender junto e compartilhar o conhecimento uns com os outros. Isso é Era de Aquário. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês!